Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Giro de notícias chegando recheado com novidades. Capasso, hein? Finalmente acabou a novela. Capasso vem para o Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. O próprio jogador confirmou a informação e o presidente do Tucumã também confirmou a informação. Então não é possível, né? Acho que agora não vai ter mais reviravolta. A gente vai falar aqui sobre isso. Capasso chegando aí no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o jogo do Vasco na Copa do Brasil contra o Trem do Amapá, que já está confirmado. Não será na cidade de Macapá. O jogo vai ser vendido para uma outra praça. Vamos falar sobre os problemas, né, que os vascaínos estão enfrentando para trocar o ingresso para o jogo de domingo contra o Fluminense e também sobre o atacante Lelê, que está cada vez mais próximo de fechar com o Vasco. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho para a gente bater 187 mil vascaínos aqui. Se você não for inscrito, se inscreva agora. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Começa falando aqui sobre Copa do Brasil, né? O Vasco foi sorteado para jogar contra o Trem do Amapá, que é um time da cidade de Macapá, né? Mas o jogo não será na cidade de Macapá. Uma notícia triste aí, né, para os vascaínos do estado do Amapá, porque o estádio, né, onde o Trem mandaria esse jogo, o estádio Zerão, não tem os laudos necessários para receber essa partida. Então a informação foi confirmada hoje pela presidente do Trem, a Socorro Marinho. Ela confirmou na manhã dessa sexta-feira que o jogo entre Trem e Vasco da Gama pela primeira fase da Copa do Brasil não será realizado na cidade de Macapá. E aí, 3 locais surgem como opções aí, né? O mando de campo será vendido: Brasília, Manaus e Belém. Provavelmente o jogo vai ser em uma dessas 3 cidades, mas a cidade de Manaus nesse momento é a favorita, né? As informações seriam até de que o pessoal do Trem já entrou ali em contato, né, com as autoridades lá de Manaus para poder levar esse jogo para a capital do Amazonas. Então uma notícia ruim para os vascaínos do Macapá, que não vão poder acompanhar o Vasco aí jogando no seu estado, na sua cidade, mas os vascaínos aí de Manaus bem provavelmente terão uma nova oportunidade, né, de assistir o Vasco na Arena da Amazônia. Lembrando que a informação ainda não está confirmada, né, mas Manaus é a cidade favorita para receber esse jogo aí da Copa do Brasil entre Trem do Amapá e Vasco da Gama. Bom, falando aqui em situação de estádio, ingresso, etc e tal, a gente já começa a falar de Vasco e Fluminense, né? Partida que será realizada aí no próximo domingo no estádio do Maracanã, e os vascaínos, né, estão sofrendo bastante aí para conseguir o ingresso para esse jogo. O Fluminense, desde o primeiro minuto, tentou de todas as formas esvaziar o estádio, fazer com que a torcida do Vasco não fosse para esse jogo. Como a torcida do Fluminense está desmotivada, não quer ir no jogo, venderam poucos ingressos, né, para a torcida do Fluminense, a diretoria do Fluminense tentou dificultar ao máximo aí a vida do torcedor vascaíno também, né? Abriu a venda de ingressos ali para a torcida do Vasco 5 dias depois de quando foi aberto para a torcida do Fluminense. O site ali para o vascaíno comprar travava toda hora, travava demais, etc e tal. E agora tem o último capítulo, né, dessa novela, que é a troca do ingresso. Porque quem comprou ingresso para o setor norte precisa trocar o voucher, né? Imprimir o voucher e ir até uma bilheteria para trocar o ingresso. As trocas estão sendo realizadas no Maracanã e em São Januário, como se a gente estivesse aí nos anos 90, né? Tendo que imprimir ingresso, etc e tal, sendo que era só colocar ali o QR Code no celular para poder entrar. Mas a diretoria do Fluminense aí fazendo de tudo, né, para que o vascaíno passe sufoco para ir nesse jogo. E bom, por conta dessa péssima logística aí feita pelo Fluminense, o torcedor do Vasco está sofrendo, né, para retirar o seu ingresso. Hoje filas enormes em São Januário e tivemos aqui alguns depoimentos até, assim, de certa forma revoltantes, né, como um vascaíno de muletas ali enfrentando uma fila, um sol danado hoje no Rio de Janeiro. O vídeo é do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, e eu vou colocar aqui para vocês. Então, a gente está passando um constrangimento aqui nesse sol desde cedo. Aqui, ó, chuva.
me mobilizar, tô de muleta, mas tô fazendo esse sacrifício para ver o Vascão em campo no domingo no Maracanã às 6 da tarde. Porém, o Fluminense está sendo minúsculo em tomar essa atitude de ofuscar a torcida do vascaína. A nossa força, vocês não vão apagar a nossa força, vocês não vão. Isso aí, Vascão. Boa, de bola, Bom, é inacreditável, né, o torcedor ter que passar por isso em pleno 2023, sendo que, pô, qualquer evento que a gente vai, qualquer lugar que a gente vai, tem um QR Code no celular, você chega, bota na roleta, passa, entra. Inacreditável que para uma partida de futebol tenha que passar por todo esse tormento, né? Mas, enfim, isso é um recado também que o Fluminense dá aí para as autoridades que não tem condição nenhuma, né, de administrar o Maracanã. Acho que o Vasco, no fim das contas, sai ganhando com essa confusão que o Fluminense causou, porque está evidente que o Fluminense não tem condições nenhuma de gerir o estádio do Maracanã e de gerir um palco que recebe tantas pessoas, né? Enfim, quem vai ao jogo no domingo tem que passar aí por esse tipo de constrangimento. Amanhã é minha vez, né? Vou ter que ir lá trocar esse ingresso e com toda certeza vai ser um estresse danado. Bom, e já que falamos aqui dessa novela de compra de ingressos, vamos agora pegar esse gancho para falar da novela Manu Capasso, porque essa novela está chegando ao final. Finalmente, né? Parece que agora realmente essa novela acabou e Manu Capasso será jogador do Vasco. Manu Capasso deve chegar no Rio de Janeiro no domingo e na segunda-feira ele deve realizar exames e assinar com o Gigante da Colina. O próprio presidente do Atlético Tucumã confirmou que o Capasso vem para o Vasco da Gama, abre aspas aqui, para o presidente do Atlético Tucumã, que disse o seguinte: Manu Capasso vai para o Vasco. Hoje vamos solucionar o tema final da sua transferência. E após o presidente do Tucumã confirmar, o Tucumã inclusive contratou um outro zagueiro, né? Pegou um zagueiro por empréstimo do São Lourenço. E após tudo isso, o Manu Capasso também confirmou para a imprensa argentina, né, que está a caminho do Vasco. Ele confirmou o acerto e disse que está tudo certo. Vou colocar inclusive aqui o vídeo, né, do Manu Capasso confirmando o acerto com o Vasco da Gama. Confira só. Bueno, ahí me acaban de avisar que tengo que ir a la escribanía ya a firmar, así que bueno, ya se confirmó que me voy. Como había dicho la otra vez, bueno, estaba ya avanzado, faltaba el tema de resolver cosas de papeles entre clubes. Pero bueno, muy contento con este paso, muy contento de que el club haya, digamos, recibido algo a cambio y que haya podido realizar esta venta por mí. Así que bueno, todos contentos. Fue un año, como ya dije, muy lindo, de lo grupal sobre todo, más allá de los resultados. Así que bueno, contento e com ganas de afrontar esse novo desafio. Bom, evidente, né? O Capasso falou em espanhol, ele fala muito rápido, não dá pra gente compreender direitinho o que ele falou, mas basicamente ele confirmou, né? Ele disse: confirmo que eu vou, já estamos aqui organizando os papéis, estou muito feliz por poder ir ao futebol brasileiro, ir ao Vasco da Gama, e elogiou muito ali o Tucumã pela última temporada, né? Onde o Tucumã foi bem, teve a terceira melhor defesa, ele elogiou bastante ali o grupo, o clube, etc e tal, confirmou que está vindo para o Vasco e se mostrou muito feliz. Finalmente, né, o Manu Capasso vindo para o Vasco da Gama, essa novela terminando, o jogador é aguardado aí no domingo para realizar exames e fechar com o Vasco. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala de Lelê, atacante do Volta Redonda, que deve ser reforço do Vasco após o final do Campeonato Carioca. E hoje, o atacante Lelê conversou com o SBT Rio, participou lá do programa esportivo do SBT Rio e falou sobre algumas coisas, né, sobre o interesse do Vasco e também sobre o interesse de outros clubes. Segundo o próprio atacante, ele disse que até o momento ele sabe que Atlético Paranaense, Bahia e Vasco demonstraram interesse na sua contratação. E ele também confirmou que conversou diretamente com o Paulo Brax, né? O Paulo Brax perguntou ali se ele está com a cabeça boa, ele confirmou que sim, que está vivendo um bom momento, etc e tal, e também confirmou a informação que após o Campeonato Carioca ele senta para conversar de vez aí com o Vasco da Gama. Então, assim, bem provavelmente o atacante Lelê será reforço do Vasco após o final do Campeonato Carioca, jogador que é artilheiro, né, do estadual pelo Volta Redonda e deve chegar por empréstimo ao Vasco da Gama. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.